Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, eu vim aqui na minha paróquia rezar um pouco. Inclusive está passando por uma pintura. E lembrei, depois das orações, ao sair aqui, eu lembrei de uma fala de, acho que um pregador, um pastor protestante, alguma coisa assim, que falava na TV. Ontem eu estava assistindo, aí fui passando ali os canais para ver alguma coisa que não fosse falando de pandemia e infelizmente acabei parando lá, vi lá um camarada falando alguma coisa lá, pregando, e quando eu mudei o canal apareceu exatamente ele dizendo que a Igreja Católica Romana tinha sido os romanos, a Igreja Romana, os sacerdotes romanos que tinham crucificado Jesus, que tinham condenado Jesus à morte, Então esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre isso, porque eu não sei de onde ou de que maneira essas pessoas pensam nisso. Eu não sei se é realmente ignorância mesmo, por não conhecer nada da história do cristianismo, da história de Jesus, Eu não sei se é exatamente por isso. Também não sei se é má intenção mesmo, Não sei se é má intenção mesmo para fazer com que pessoas leigas, pessoas católicas que têm pouco conhecimento das Sagradas Escrituras, têm pouco conhecimento da Bíblia, pouco conhecimento mesmo da história da igreja, e essas pessoas, leigos, católicos, que escutam isso, aí vai associar a palavra sacerdote, no sentido do sacerdócio católico, com a palavra sacerdote segundo os sacerdotes judaicos, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, que foram aqueles que condenaram, que acusaram Jesus de blasfêmia, quando na verdade Jesus estava revelando o que de fato ele era, Deus, Ali quando Caifás pergunta a Jesus, é verdade que tu se diz filho de Deus, é verdade que tu se autodenomina Deus, E ali Jesus diz assim, uma frase que é a frase que foi revelada por Deus para Moisés quando perguntou, Senhor, quando eu for ao Egito para libertar o teu povo, eu preciso de um nome, eu direi que foi quem que me enviou. E Deus disse, eu sou, Eu sou. E nessa situação aí, Moisés diz, Senhor, mas eu preciso de um nome. Aí o Senhor diz, eu sou o que sou. Então o que é que acontece? Nessa questão aí, Jesus diante de Caifás, quando pergunta, tu és filho de Deus? Aí Jesus diz, eu sou. E você vai ver que nos 4 evangelhos, aonde é usado por Jesus essa expressão, eu sou, é posto em destaque, em letra maiúscula, para mostrar que aquele eu sou de Jesus se trata exatamente da revelação de que ele é Deus. Então, diante do sumo sacerdote Anás, Caifás, Jesus é julgado, e esses sacerdotes judeus que tentaram acusar Jesus de blasfêmia, que tentaram acusar Jesus em dizer que Jesus estava se fazendo Deus, foi aqueles que levaram Jesus à cruz. Quando, por exemplo, diante de Pilatos disse, está aqui o vosso rei, e é costume nosso soltar um preso na Páscoa. Então vocês querem que eu soltem quem? Jesus ou Barrabás? E naquele momento o povo grita Barrabás, mas influenciado por quem? Pelos sacerdotes, influenciados pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes do templo judaico, porque eles disseram assim, com os teus ensinamentos tu fica blasfemando, Perguntaram a Jesus, me diz qual é a tua doutrina. Jesus diz, olha, o que eu ensinei abertamente.
E ali, quando Jesus diz, eu ensinei abertamente, porque eu preguei nas vossas sinagogas, eu preguei no templo. Então ali Jesus abertamente mostra, naquele contexto, que o sumo sacerdote ali, os sacerdotes que levaram Jesus à cruz, foram os sacerdotes da religião judaica, e não o sacerdócio católico, ministerial católico. Porque sumo e eterno sacerdote, único sacerdote, somente Jesus. E Jesus, na última ceia, ali institui o sacerdócio ministerial dele. Ele é o sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Lá em Gênesis capítulo 14, se eu não estou enganado, versículo 18, diz que Melquisedeque ofereceu pão e vinho. E é exatamente esse sacerdócio que oferece pão e vinho, que é o sacerdócio de Cristo. Por isso o salmista diz, e por isso o autor da carta aos Hebreus vai repetir inúmeras vezes, falando do sacerdócio de Cristo, que Jesus é o sumo e eterno sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segundo a ordem do rei Melquisedeque. E sendo sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, nós podemos ver claramente que aqueles sacerdotes que levaram Jesus à cruz, que gritaram diante de Pilatos, que perguntava, vocês querem que eu liberte quem? Jesus Cristo, vosso rei, ou Barrabás? E eles gritaram Barrabás. E a respeito de Jesus, Pilatos disse, e o vosso rei? O que eu vou fazer dele? Foi que eles disseram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E o povo, seguindo a liderança dos sacerdotes, também gritaram, crucifica-o. Então os sacerdotes que levaram Jesus à morte foram os sacerdotes da religião judaica, os sacerdotes do templo judaico, o sacerdote da descendência de Arão, os sacerdotes da tribo de Arão, né? Sacerdotes que foram sucessores do sacerdócio de Arão. E eles dizem que porque Jesus foi crucificado e era a morte, e quando eles dizem que Jesus foi crucificado e a morte de cruz era um castigo, né? Era uma morte. E como Jesus foi crucificado e a morte de cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, essa morte, né, de ser crucificado, era, vamos dizer assim, administrada, era efetuada essa pena de morte pelo Império Romano, ou seja, por Roma. E aí a gente lembra que Roma pagã, né? Então o Império Romano era quem efetuava essa pena de morte no Calvário, na cruz. E aí é outro argumento que eles usam para dizer que Jesus foi morto pela Igreja Católica Apostólica Romana, associando a morte de cruz, que era uma pena, né, de morte do Império Romano, associando isso à palavra que existe quando alguém diz eu sou católico apostólico romano. Só que eles não sabem que o romano não é a igreja romana, é a liturgia da igreja. A igreja católica, ela existe 22 igrejas que estão sob a jurisdição do Papa Francisco, mas que não são romana, não tem liturgia romana, é liturgia maronita, liturgia cópita e outras. Só que a Igreja Católica no Brasil é conhecida de maneira mais forte, a Igreja Católica Apostólica de liturgia romana. Então assim eles associam que a morte de Jesus na cruz foi feita pelos sacerdotes, aí eles dizem que é o sacerdócio católico, e o Império Romano, e eles dizem que é a Igreja Romana. Ou seja, eles associam a morte de Jesus, né, no Calvário, sendo feita e realizada pela Igreja Católica Apostólica Romana, porque quem condenou Jesus à morte? Os sacerdotes. E quem
crucificou Jesus? Os romanos. Aí eles associam, né, a Igreja Católica a isso. E quando você escuta isso, você percebe que eles caem nas mentiras que eles mesmos falam. Porque, por exemplo, para muitos deles, quem fundou a Igreja Católica? Eles dizem que no século III, né, ali no terceiro século, no ano 300, eles dizem que quem fundou a Igreja Católica foi o imperador Constantino. Só que o imperador Constantino não fundou igreja nenhuma. O imperador Constantino teve uma grande visão em uma guerra que ele foi realizar, a visão de um crucifixo, alguma coisa assim do gênero. E a partir daí Constantino se converte ao cristianismo, e naquela época só existia um cristianismo, que era o cristianismo da Igreja Católica, somente. Aí eles dizem que foi Constantino que fundou a igreja. Então, como poderia ser Constantino fundador da igreja se eles dizem que a igreja foi quem crucificou Jesus? Você consegue entender a esquizofrenia que tem na mente desse povo? Se Constantino, uma mentira que eles contam, se Constantino é o fundador da Igreja Católica, então se Constantino é o fundador da Igreja Católica, como no ano 300, como é que a própria Igreja Católica teria crucificado Jesus? Que eles dizem que foi os sacerdotes católicos que condenaram Jesus à morte, e foi o Império Romano, que é a mesma coisa na cabeça deles, que condenou Jesus à morte de cruz. Então como seria? Então veja, Constantino no ano 300 funda a igreja. Isso já é uma mentira deles. E eles usam a argumentação para dizer que a Igreja Católica, na pessoa dos sumos sacerdotes, condenaram Jesus, quando na verdade os sumos sacerdotes são judaicos, da religião judaica, né? E eles usam essa argumentação. Então a gente vê que eles caem nas próprias mentiras que eles contam. Quando na verdade Constantino só fez proibir a... Quando na verdade Constantino só fez proibir a perseguição à Igreja Católica. Constantino proibiu a perseguição. Ele disse: a partir de agora, a perseguição aos cristãos não é para ser realizada. Então não é mais crime ser cristão. Porém, Teodósio, um pouco mais à frente, outro imperador um pouco mais à frente, é quem começa a dizer que a religião católica, ou seja, o cristianismo apostólico, né, a igreja una, santa, católica e apostólica, a partir de Teodósio, ela passa a ser a religião oficial do império. Então, meus amados irmãos, esse vídeo aqui foi para demonstrar que as mentiras protestantes, elas se contradizem, e nós não podemos cair nessa mentira. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, nós não podemos cair nessa mentirada, porque são mentiras em cima de mentira, né? E essas mentiras deles, elas se contradizem sempre. Então, eu estava lá, né, mudando de canal, e vi um pregador dizendo que a Igreja Romana, na pessoa dos sacerdotes e na pessoa do exército romano, que era a mesma coisa, tinham levado Jesus à cruz, tinham condenado Jesus à morte. Então quem condenou Jesus à morte foram os sumos sacerdotes da religião judaica, né? Que Jesus era judeu, e por isso eles condenaram Jesus à morte. E como eles não tinham poder, que eles estavam subjugados ao Império Romano, eles não tinham poder de matar Jesus, de condenar mesmo, de matar Jesus, porque eles estavam debaixo da tutela do imperador. Aí recorreram a Herodes e a Pôncio Pilatos para condenar Jesus à morte, e condenaram Jesus à morte e mataram Jesus. Mas tudo isso aconteceu debaixo da providência divina, debaixo da soberania de Deus, por meio da sua providência divina, para levar o projeto da redenção a seu cume, a ser consumado, como diz o próprio Jesus na cruz. Tudo está consumado. Então Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aqui atrás está a minha paróquia, né, sendo
pintada, porque esse ano de 2021 nós estamos celebrando aqui em São Lourenço 400 anos dessa paróquia, dessa igreja. Aí, ó, 400 anos dessa igreja nós estaremos celebrando agora em 2021. Então Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo aí se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar seu dislike, não tem problema nenhum. E se você não é inscrito, vai aí, ó, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe. Mentiras protestantes devem ser desmascaradas sempre que possível.